Esse trabalho foi realizado pelos alunos Diego Godin, Felipe Reis, Larissa Lopes, Stephanie Melo, Tainan Sá e Tiago Amorim, como requisito parcial da segunda unidade do curso de Engenharia da matéria de Algoritmos da Unifax, Universidade de Salvador. Foi escolhido um programa que faz os cálculos necessários para a execução de uma obra de curva horizontal de transição, buscando maior segurança para os usuários da estrada. Uma vez que, quando o veículo passa de um alinhamento reto para um trecho curvo, surge uma força centrípeta atuando sobre o mesmo, que tende a desviá-lo de sua trajetória original. Esse fato representa perigo e desconforto, surgindo assim a necessidade de fazer esses cálculos e criar um programa que facilite o trabalho do engenheiro, entregando-os já pronto para a interpretação. A linguagem do programa é Pascal, e o seguinte código foi desenvolvido para fazer os cálculos. A primeira linha representa o nome do programa: curvas circulares com transição. Em seguida, foi declarado as variáveis que serão utilizadas para os cálculos, sendo real para declarar variáveis reais e integer para declarar variáveis inteiras. Procedure são subprogramas que, em vez de retornar a um único valor, permite-se obter um grupo de resultados. Então, no primeiro procedure, foi feito um código para calcular o coeficiente de atrito entre a estrada e o pneu, representado pela variável U. Foram feitos, para cada intervalo de velocidade, cálculos para determinar o valor do coeficiente. No próximo procedure, são feitos os cálculos para determinar o número e a distância em metros de cada ponto importante. Cada ponto importante é uma estaca que marca os pontos importantes da curva, que são TS, ponto tangente espiral, CS, curva circular espiral, SC, ponto espiral curva circular, ST, ponto espiral tangente, e estão localizadas com distâncias de 20 metros de um para o outro. O procedure seguinte transforma o comprimento de curva de transição no múltiplo de 10 imediatamente superior. O procedure posterior coloca o raio da curva circular, de modo que o comprimento da curva circular e o comprimento da curva de transição estejam próximos o suficientes, 10 metros, para uma curva balanceada. Então, foi criada uma função para repetir tais cálculos até que seja obtido o valor adequado. Agora, foi feito o corpo do programa principal, onde é solicitado ao usuário os dados de entrada, tais como inclinação da curva, velocidade máxima para a curva, deflexão da curva,
estaca do ponto importante e a distância adicional da estaca do ponto importante. Enfim, foram feitos os cálculos e chamados os subprogramas com os resultados para poder determinar as posições das estacas. Meu nome é Diego Gondim e sou aluno de Engenharia Química da Unifax. No dia a dia dos engenheiros químicos, existem diversos programas que são bastante utilizados. Dentre eles, existe o DIN-SIM, que é um programa de simulação de processos abrangente e dinâmico, que permite que os usuários enfrentem e superem os desafios de projetar e operar uma planta de processos, de forma segura e rentável. Dentre os fatores explorados no programa, temos o design, análise operacional, simulação dinâmica, treinamento de operadores, melhoria do desenvolvimento de plantas para reduzir os custos de processo e melhoria no rendimento. Meu nome é Felipe Reis, sou do curso de Engenharia Química e no dia a dia do engenheiro químico o computador é uma ferramenta essencial. Porém, muitas vezes, essa importância não é devidamente enfatizada pela faculdade. Ao começar pelo melhor amigo de todos os estudantes e profissionais de engenharia química, o Excel. Um comum programa que é muito utilizado e que ajuda muito na hora de organizar um experimento, analisar dados, fazer tabelas dinâmicas, realizar contas e resolver funções utilizando o solver, além de muitas outras utilizações. Este é um software comum, mas que poucos conhecem seu poder. Meu nome é Larissa Lopes Cardoso, eu faço o curso de Engenharia Civil na Unifax. E o programa que eu escolhi para falar um pouco foi o CAD-TQS, que é um programa bastante utilizado pelos engenheiros civis. O CAD-TQS é um sistema computacional gráfico destinado à elaboração de projetos de estrutura de concreto armado, protendido e em alvenaria estrutural. Sua filosofia de trabalho engloba todas as etapas de um projeto, isto é, desde a concepção estrutural, passando pela análise de esforços e flechas, dimensionamento e detalhamento de armaduras, até a emissão das plantas. Trata-se de um sistema integrado e completo, e não apenas de um programa de análise ou de desenho. Todo seu desenvolvimento está integralmente baseado nas normas técnicas de concreto armado e protendido. Ou seja, o CAD-TQS está totalmente adaptado à NBR 6118 de 2013, bem como na metodologia usual de elaboração e representação de projetos estruturais empregada pelas empresas brasileiras. O sistema CAD-TQS está preparado para calcular os mais variados tipos de edificação de concreto, desde as simples residências até um edifício alto e complexo. Isso engloba a estrutura de pilares em qualquer formato, pilar-parede, pilar inclinado, pilar com pé direito tirante, pilar com variação de seção, vigas, seja ela curva ou reta, viga de transição, viga inclinada, viga faixa, laje maciça, nevrulada, plana ou lisa, furo ou recorte em qualquer parte do pavimento, escada, capinel, entre outras estruturas. Utilizando sua base de dados composta por pórticos planos, espaciais e grelhas, o sistema compõe um modelo matemático que faz análise de todo o comportamento da estrutura. O resultado da análise pode ser visto graficamente em diagramas que demonstram os pontos de maior esforço e deslocamento da estrutura,
são apresentados relatórios detalhados dos esforços de cada elemento estrutural. Esse software permite ao engenheiro realizar alterações no dimensionamento e na configuração de cada elemento estrutural, além de permitir a análise individual de cada elemento estrutural. Esse programa, além de se obter o desenho, ele organiza os cálculos em relatórios e pranchas para serem impressos, formando o projeto executivo completo. Assim, é possível observar como esse software facilita o trabalho do engenheiro civil, uma vez que ele não precisa efetuar todos os cálculos estruturais, ajudando tanto na parte gráfica como na parte teórica. Eu sou Stephanie de Melo Santana e o programa sobre o qual vou falar é o Aspen Plus, que é bastante usado na rotina dos engenheiros químicos. O Aspen é um programa de simulação de processos que visa a construção e otimização deles. Ele permite avaliações econômicas dos processos, design dos equipamentos, análise do funcionamento dos equipamentos, simulações dos processos e comparação dessa simulação com os dados da planta em tempo real. Olá, eu me chamo Tainan Sá e o programa sobre o qual eu vou falar é o CAD-PROJ, que é bastante utilizado na rotina do engenheiro civil. O CAD-PROJ é um programa para automação dos projetos de instalações elétricas, cabeamento estruturado, automação residencial, hidrossanitárias, gás e incêndio. Ele gera soluções calculáveis e analíticas através de relatórios e listagens automáticas. Além disso, é possível produzir desenhos e diagramas. Habilita o usuário desenvolver projetos em um ambiente de aplicação específica e com consequente redução de tempo na sua elaboração com o crescimento exponencial da produtividade. O programa utiliza um ambiente do AutoCAD como plataforma gráfica através de um conceito inovador em banco de dados que reúne informações completas sobre a infraestrutura tecnológica e a análise de projetos. Além disso, oferece informações gráficas inteligentes, incluindo a análise e os cálculos dinâmicos. Meu nome é Tiago Amorim. Eu sou aluno de Engenharia Mecânica da Unifax. O SolidWorks é um software criado para a realização de projetos de engenharia mecânica. Utilizando-se da tecnologia 3D, o programa permite que engenheiros e estudantes transponham para o computador seus trabalhos de modo a obter informações úteis antes da produção, testar materiais mais adequados e prever custos. O processo de utilização apresenta 3 etapas: criação, simulação e avaliação. Primeiramente, o usuário projeta a peça e determina suas principais características. Na fase seguinte, o programa testa o produto criado de acordo com alguns parâmetros e, por fim, oferece uma avaliação, comentando as qualidades e os defeitos a serem superados, também oferecendo de opções de barateamento e de materiais mais existentes.